esteja com a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz por poder estar aqui. Para quem não sabe, antes eu fazia parte da Igreja Batista, ainda antes das duas igrejas se juntarem aqui. Hoje eu participo da Assembleia de Deus, mas sempre é uma honra poder voltar, né? Do lugar que a gente já foi antes. E que Deus, Ele continue abençoando a igreja cada vez mais. E no decorrer da semana eu comecei a pensar sobre qual a palavra que eu poderia trazer. Porque me deram um tema para falar sobre a importância da vida. Mas quando a gente olha para a Bíblia, tantos versículos falam sobre o amor de Deus para nossas vidas. Porque quando a gente abre a Bíblia Ele nos sustenta, Ele nos dá ânimo. Então, eu peço à igreja que quem se sentir à vontade e quiser abrir a Bíblia no versículo de João 3,16, que para mim é um versículo da Bíblia que fala fortemente sobre o amor de Deus ao mundo. E o versículo de João, e o capítulo de João, capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu olho para esse versículo e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira é de uma forma tão imensa, que eu acredito que eles não encontraram uma palavra que pudesse medir a imensidão do amor de Deus pelo mundo. E então eles escrevem de tal maneira, mas quando a gente para pensar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que enviou o seu Filho Jesus para vir à Terra em forma de homem, para que ele pudesse passar por tudo aquilo que nós passamos. Só que, ao contrário de nós, Jesus, ele veio ao mundo e ele passou por aflições, ele passou por dor, ele passou por tribulação. Mas Jesus, ele continuou andando em retidão. Jesus, ele continuou sendo verdadeiro, ele continuou sendo justo. Ele foi caluniado, ele foi perseguido, mas Jesus, ele continuou sendo o mesmo. Ele não deixou com que o mundo tirasse ele do propósito dele. Ele foi fiel. E quando a gente para pensar que Deus, ele enviou o seu Filho para vir ao mundo, ele saiu do seu trono de glória para vir aqui ao mundo, por mim e por você. Mas o mundo não entendeu. E o mundo coloca Jesus numa cruz. E eles pregam os seus braços, pregam as suas pernas. E o mundo não entendeu porque Jesus, ele estava aqui. E Jesus, ele não estava naquela cruz pelos pecados dele, pelas transgressões dele. Mas Jesus, ele estava ali pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele estava ali para que hoje você pudesse estar aqui. Para que hoje você pudesse ter o privilégio de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, quando fala da importância da vida, eu não consigo pensar em outra pessoa que não ame você tanto quanto Jesus ama. Eu não posso garantir para você que os seus pais vão te amar, que a sua família vai te amar, que o seu namorado, a sua namorada vai te amar. Mas eu posso dizer para você com toda a convicção de que tem o Deus no céu, que é o dono do universo, que Ele ama você. Porque a palavra de Deus diz que ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então é um Deus que te ama. Eu sei que às vezes a gente fica triste, eu sei que às vezes a gente passa por momentos que a gente não sabe o que fazer. Mas a gente não pode tirar o nosso olhar da cruz. A gente não pode tirar o nosso olhar de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. E quando Jesus, ele estava ali naquela cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo.
E mesmo ele sabendo que tinha pessoas ali que estavam julgando ele, mas Jesus, ele continuou firme, seguindo o seu propósito. Então eu digo a você hoje que não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas continue olhando em direção a Cristo. E hoje em dia a gente vê tantas vidas aí pelo mundo, mas que são vidas vazias, são vidas que não têm um propósito. E hoje para você entender que a sua vida ela tem importância, é necessário que você não desperdice a sua vida. Se a gente olha para o mundo, tem muitas coisas aí no mundo que pode trazer uma alegria, mas é uma alegria temporária. A alegria em Deus ela é eterna porque vai além desse mundo. Porque a gente sabe que quando chegar a morte, a gente vai ter um lugar de eternidade onde não vai ter tristeza, onde não vai ter dor, onde não vai ter angústia. Vai ser um momento que a gente vai estar lá com Cristo. Então, para a gente poder falar, eu peço para que você possa abrir a sua Bíblia em Tiago 4, 14. E diz assim: vós não sabeis o que se sucederá o amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E a nossa vida, ela é assim. A nossa vida é como a neblina, é como a fumaça. No instante ela aparece, mas no instante ela também desaparece. Mas como você tem aproveitado a sua vida? A sua vida tem um propósito, a sua vida hoje tem um sentido. E eu sei que esse questionamento muitas vezes pode até tirar o nosso sono. Quando a gente para pensar, será que eu estou vivendo com propósito? Será que Deus está se agradando da forma com qual eu estou vivendo? Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia. Uma vida sem propósito é uma vida que não tem Cristo nela. Então, você está vivendo da forma correta, da forma que Deus ele ficaria orgulhoso por você, porque eu percebo que cada dia mais, os dias vêm passando tão rápido. Parece que era ontem que a gente estava na ceia de Natal e a gente estava comemorando o Ano Novo. Mas no piscar de olhos já está aí novamente a ceia de Natal e a gente comemorando o Ano Novo de novo. E o tempo ele vai passando, o tempo ele vai passando. E como você tem aproveitado? Você tem aproveitado os dias da sua mocidade na presença do Senhor? Porque Deus, quando ele morreu lá na cruz, quando você entregou a sua vida a esse Salvador, você formou uma aliança com ele. Você não entregou a sua vida a Deus para que você venha todos os dias para a igreja, para que todo dia você escute a palavra, para que você fique aí ocupando o banco. Mas o que você tem feito para Deus? Quando chegar o grande dia e Ele perguntar o que você tem feito, o que você vai poder dizer que fez, para que Deus ele fique contente com você. O que você tem feito com os dias da sua mocidade? Então, o questionamento hoje eu quero deixar você com esse questionamento e se perguntando: será que Deus ele está orgulhoso da minha vida que eu estou tendo com Ele? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas cada vez mais se queixando que a vida dela não tem um sentido, ver pessoas em depressão e às vezes nem as famílias dessas pessoas entendem. E é muito comum os pais falarem: mas eu dou de tudo para esse adolescente, para esse jovem, até mesmo para essa criança, mas ele está assim, eu não entendo por que ele está passando por isso. E muitas vezes as pessoas ao redor não entendem porque você está na depressão ou porque você anda triste, porque a sua vida anda sem propósito. Mas eu também quero dizer para você que tem um Deus que se preocupa com você. Porque antes de você nascer, Deus ele já escreveu todos os dias da sua vida. Então você está aqui não é por acaso. Você não está aqui porque simplesmente
veio na sua mente, hoje eu quero ir para a igreja. Mas você veio aqui porque Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Mas o questionamento é, você quer seguir esse propósito que Deus, Ele tem para a sua vida? Que Ele tem preparado para você? Qual é o tempo de qualidade que você está tendo com Deus? Quando a gente compara o mundo com a igreja, lá no mundo as pessoas vão para festas, as pessoas bebem e às vezes as pessoas acham que isso é o sentido da vida delas. Tem uma vida no trabalho é vazia, uma vida na igreja é vazia, uma vida em casa é vazia. Mas você encontra sentido na sua vida em Cristo. Então, eu quero que você saia com essa ideia de que a sua vida ela tem um propósito, de que você não está aqui em vão. E hoje você pode ter 20 anos, amanhã você pode ter 30 anos, daqui a algum tempo você tem 40 anos. Mas será que você aproveitou a sua vida em Cristo? E em Mateus 7 vai dizer, Mateus 7, 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Porque você pode passar a sua vida vindo aqui para a igreja achando que está fazendo tudo da melhor forma, achando que está andando pelo caminho certo, mas quando você chegar lá no grande dia e você ouvir isso de Deus, como você vai se sentir? Porque não é só as obras que a gente faz, mas é a adoração verdadeira que a gente clama ao Senhor. Quando me fizeram o convite para vir até aqui à igreja pregar, eu fiquei pensando e pensando. E eu lembrei que na noite anterior, me fizeram o convite numa quarta-feira. E na terça-feira eu estava orando a Deus e eu falava, Deus, eu quero que a minha vida possa alcançar outras vidas. Eu quero que por meio da palavra outras vidas possam ser alcançadas e outras pessoas possam ver que a vida dela tem sentido. E não um sentido só aqui no mundo, mas o sentido maior que é Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. E no outro dia surgiu esse convite e eu pensei, às vezes Deus ele coloca a gente em situações para que a gente possa confirmar para Ele de que realmente a gente quer viver uma vida de propósito com Ele. Porque como eu seria hipócrita de estar orando isso a Deus e quando surgisse a oportunidade eu falasse, não, eu não vou. Então, para mim, eu poderia estar fazendo a melhor coisa, eu poderia estar pensando na melhor forma, mas a gente não engana a Deus. A gente pode querer enganar qualquer pessoa, mas Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus é aquele que é onipotente, que Ele é onipresente, Ele é onisciente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, porque eu não conheço a história de ninguém que está aqui presente. Então, você pode ver, olhar para a sua vida e pensar que a sua vida é uma vida vazia, ou que a sua vida não está tendo sentido, ou passando por um momento muito difícil que você olha e não sabe como vai sair dessa situação. Mas que você possa encontrar forças em Deus, que você não possa olhar apenas para a situação, mas que você possa olhar para o dono do universo, aquele que pode te ajudar. Às vezes a gente procura forças em pessoas, procura respostas em pessoas, mas quem pode te dar a resposta é somente Deus. E ultimamente, para quem não sabe, eu me formei recentemente, eu me formei esse ano,
E assim, para mim era um grande sonho. Eu sempre sonhei em entrar na faculdade, me formar, em ser psicóloga. E quando eu pensava, eu não sei se aqui todo mundo faz faculdade ou se alguém tem esse sonho, mas esse para mim era um sonho. E eu ficava pensando como vai demorar. Eu vou ter que passar 5 anos na faculdade. E 5 anos passou assim, muito rápido. E já vai fazer 1 ano que eu estou formada. E é muito rápido. E aos nossos olhos, às vezes, parece que vai demorar tanto. E as coisas passam assim no piscar de olhos. E a gente pode imaginar assim: eu vou deixar para aproveitar amanhã. Eu vou deixar para pregar a palavra de Deus amanhã. Eu tenho a oportunidade de dirigir o culto, de trazer uma palavra, mas eu tenho medo, eu não vou. Mas eu vou pedir para outra pessoa aí no meu lugar. Talvez mês que vem, quando você me fizer o convite novamente, eu aceite aí pregar. Mas eu quero te dizer que não é sobre pregar para multidões, não é sobre falar para multidões, não é sobre evangelizar para multidões. Nem que seja uma pessoa. Se você fala do amor de Deus para essa pessoa, e essa pessoa fala para outra pessoa, e essa pessoa para outra pessoa, vão ser várias pessoas conhecendo o amor de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, eu não sei você, mas a gente assim fica querendo falar para todo mundo, porque é algo que salvou você. É algo que te tirou de uma vida vazia, de uma vida que não tinha direção. E agora você está no caminho de luz. Um caminho que vai ser de eternidade, na alegria, onde você não vai passar mais por sofrimento. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você vê que você precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir. Vergonha a gente deve ter de continuar mal. Mas se você vê que tem pessoas ao seu redor e que você pode estender a mão e essa pessoa vai te ajudar, estenda a mão. Às vezes é um colega que você vê que não está bem, que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra. Seja esse braço de apoio. Certa vez eu atendi uma pessoa e essa pessoa ela tinha recebido um diagnóstico de um psiquiatra e ela estava extremamente triste. E aí eu perguntei para ela do porquê ela estava se sentindo daquela forma. Então ela falou: é porque quando eu falar para minha família, eles vão me julgar. Quando eu falar para minha família, eles não vão entender. Porque, assim, quando você recebe um diagnóstico, dependendo, né, do transtorno que você recebeu, ele não vai sair um exame, como a gente faz um exame de sangue e diz: você está com pressão alta, você está com diabetes. Então, não tem como você comprovar que você está com aquilo. E ela falou isso para mim, porque se eu tivesse com qualquer outra doença, fosse uma diabetes, fosse uma pressão alta, eu fizesse um exame e ia estar lá. Mas como eu agora estou com esse transtorno, e as pessoas elas vão me julgar, as pessoas elas vão dizer que é frescura. E a gente escuta isso constantemente. O mundo ele evolui, o tempo ele vai passando, mas ainda tem aquelas pessoas que apontam, que julgam. Mas essa pessoa é tão jovem, ela não tem nem com o que se preocupar. Mas é algo preocupante, porque a ansiedade hoje ela é muito presente em todos os lugares. É muito comum você receber pessoas que estão com ansiedade em excesso e aquelas pessoas que estão vivendo hoje, mas já estão preocupadas com amanhã. Mas aí não sabe o que vai ter amanhã. E aquela pessoa que fica preocupada em excesso. E ela não sabe o que fazer da vida dela, porque ela está muito acelerada. E as pessoas que não sabem viver um dia de cada vez, mas a palavra de Deus, ela já fala sobre ansiedade antes de qualquer profissional aqui na terra falar sobre ansiedade. A palavra de Deus é aquela palavra que traz conforto. Naquele dia que você está indo tudo mal, naquele dia que você não sabe o que fazer, eu digo para você, abre a Bíblia. Procura um versículo que vai renovar suas forças. Procura um versículo que vai trazer esperança para você. E o melhor remédio, quando você está aflito, é orar a Deus. Porque tem problemas que não tem como pessoas aqui resolver.
mas o Criador do universo, ele tem a resposta para todas as perguntas. Você pode não saber o dia de amanhã, mas Jesus, ele já escreveu todos os dias da tua vida. Mas Jesus, ele sempre vai ter uma palavra de consolo para você. Porque não é Jesus que se afasta da gente, mas é a gente, na nossa ignorância, que se afasta dos caminhos do Senhor. Então, continue nesse caminho, seguindo a Deus. Eu tenho a certeza de que Ele vai trazer resposta para a tua vida, de que Ele vai ser consolo para a tua vida. E eu peço também para abrir a Bíblia em Mateus. Mateus 6, 25. E nesses dias, como eu me falei, eu me formei recentemente e quando a gente se forma, a gente quer logo trabalhar e vem aquela ansiedade de eu me formei, agora eu quero colocar tudo em prática que eu aprendi. Só que nem sempre é tão fácil. Você não vai sair da faculdade hoje e amanhã já vai estar um emprego na sua porta esperando por você. Não, é necessário que a gente corra atrás. Nem sempre as coisas vão sair da forma que a gente imaginou. E assim, logo quando eu saí da faculdade, eu me vi assim muito ansiosa, muito angustiada, sem saber o amanhã. Mas aí eu comecei a ver a Bíblia e tem um versículo que ele falou fortemente ao meu coração. E ele ainda vem falando fortemente ao meu coração, que é Mateus 6, 25, que diz: Não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que há a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais que alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai em primeiro lugar a justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta um dia o seu próprio mal. Então, é um versículo que para mim ele falou fortemente ao meu coração. Porque a gente se preocupa, é do ser humano ficar preocupado e ficar pensando de como vai ser daqui a tantos dias. Eu quero um emprego, porque todo mundo sonha com o emprego dos sonhos, com o salário dos sonhos. E a gente fica pensando nisso. Mas a palavra de Deus, ela trouxe conforto porque não é no tempo que eu quero, não é quando eu quero, mas é quando Deus, ele quer. Mas que você possa adorar a Deus quando você tiver com o emprego, quando você também não tiver com o emprego. Que você possa adorar a Deus quando você conseguir realizar um grande sonho, mas que você possa continuar adorando a Deus enquanto você também não recebeu. Que você possa adorar a Deus quando os armários da sua casa estiver cheios, mas que você também possa continuar adorando a Deus quando você vê que não está do jeito que você quer. Porque a nossa fé, ela deve estar firmada em Deus e não na situação que a gente está presente. Porque se a gente sempre for ficar olhando para a situação presente que a gente está vivendo, a gente nunca vai ter uma fé alicerçada em Deus. Porque a gente vai estar olhando com os nossos olhos, de sempre ver defeito, de sempre ver que as coisas não estão da forma que a gente esperava. Porque a gente, enquanto ser humano, sempre gosta de colocar defeito em tudo. A gente conquista algo hoje, mas a gente já avisa o que a gente quer conquistar depois e o que a gente quer conquistar depois. E a gente fica com esse pensamento acelerado. E isso é o que também faz com que a gente fique cada dia mais ansioso, porque a gente nunca está satisfeito com o agora. Eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho agora. Eu sempre quero algo para depois, e depois eu quero outra coisa, e depois eu quero outra coisa. E a gente nunca está satisfeito. E isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma ansiedade. Mas que você possa depositar todos os seus sonhos a Deus. E que você possa perguntar a Deus se o sonho que você está sonhando para a sua vida é o sonho que Deus ele também quer para você.
Porque quando a gente tem um sonho, mas não é o sonho que Deus tem para nós, a gente pode insistir naquilo. E a gente vai ficar triste, porque a gente está insistindo em algo que não vai acontecer. Talvez a gente esteja batendo na porta, mas é a porta errada. Porque você tem que consagrar a Deus os seus planos, você tem que perguntar a Deus se o que você está sonhando para a sua vida é os sonhos que Ele tem para a sua vida. Deus, Ele tem planos para vocês. Deus, Ele tem planos para a gente de prosperidade. Ele tem planos de bem. Mas a gente tem que agir de acordo com a vontade dEle. A gente tem que agir de acordo com a vontade de Deus. E não de acordo com o mundo. A gente tem que ser a geração eleita. A geração que é separada. A geração que vai andar em santidade com Deus. E não a geração que está um dia na igreja, mas quando quer está no mundo. Porque a gente tem que se decidir. Ou a gente quer estar na presença do Senhor, ou a gente quer estar todos os dias da nossa vida adorando. Porque vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dos seus átrios. A gente tem que saber escolher o que a gente quer. Porque é como o versículo que eu li antes. De chegar o grande dia, a gente achar que fez grandes coisas, a gente achar que pregou sobre a palavra de Deus, a gente achar que vir para a igreja e só sentar e só ouvir a palavra foi grande coisa. E quando chegar naquele dia, a gente se decepcionar e Deus dizer, aparta-vos de vós, você não fez nada para mim. Então a gente passou a nossa vida toda no vazio, a gente passou a nossa vida sem propósito. Então, hoje, eu quero que você saia daqui com um propósito no seu coração. De estar cada vez mais, de estar cada dia perto da presença do Senhor. E quando falaram para mim trazer a mensagem sobre a importância da vida, e eu parei para pensar, sobre a mensagem inicial que eu falei que... É quando Deus enviou Jesus ao mundo, porque para mim essa é a maior prova de amor que existe no mundo. Porque alguém que sai do seu trono de glória para vir até a terra, para passar por uma dificuldade, para morrer numa cruz, por mim e por você, mesmo sabendo que nós somos pecadores, nós somos falhos, e Ele ressuscitou por nós, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Mas se a gente não tiver uma fé firmada em Deus, a gente não vai saber qual é a importância da nossa vida. A gente vai se perder no meio do caminho, porque a fé é aquilo que dá combustível para que você continue firmado em Deus. Sem fé não teria por que você estar aqui hoje, se você não tivesse fé em Deus. E na Bíblia, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. E quando a gente olha para a Bíblia, fala vários versículos, várias pessoas passam por provas de fé. E quando eu olho para Pedro, eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Pedro, né? Chega um certo dia que Pedro... Ele está lá no mar e Jesus, ele está... E Jesus, ele vê... E Pedro, ele vê Jesus e ele acha que é um fantasma. Mas então Jesus, ele chama Pedro para ir até ele. E Pedro, ele vai. E Jesus manda Pedro ir sobre as águas. Imagina a gente andando sobre as águas para encontrar Jesus. E Pedro, ele vai andando sobre as águas. Só que chega um momento que Pedro, ele fica com medo. E ele olha para um lado, ele olha para o outro. E ele tira o foco de Cristo. Então Pedro, ele afunda. E Deus diz... E Deus chama Pedro de homem de pouca fé. Porque Deus, ele estava ali. Mas Pedro, ele tirou os seus olhos de Cristo para olhar para o lado. E quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente deixa com que o nosso medo, ele seja maior do que a nossa fé em Deus.
A gente deixa com que o medo ele sobressaia e a gente tira o nosso foco daquilo que nos aproxima de Deus. E eu quero que você responda para você o que hoje te causa medo, o que hoje afasta você do caminho de Deus. O que hoje você faz, mas você sabe que é algo que não está te aproximando do caminho de Deus. E muitas vezes é assim. Muitas vezes quando a gente está na direção do Senhor, quando a gente está caminhando, aparece algo para tirar a nossa fé. Aparece algo para que a gente possa cair. Aparece algo para que a gente possa deixar Deus em segundo plano. Então a gente coloca o nosso trabalho em primeiro plano. A gente coloca o nosso relacionamento em primeiro plano. A gente coloca uma amizade em primeiro plano. E a gente vai esquecendo. Você não vai conseguir deixar Jesus feliz, porque você está se perdendo no meio do caminho. Então hoje eu quero que você volte a pensar qual é o propósito, para que você foi chamado. Eu quero que hoje você comece a pensar sobre tudo aquilo que está tirando você dos caminhos de Deus, que está tirando você do propósito que Deus tem para a sua vida, e que você possa voltar a caminhar junto com Ele. Porque eu não quero dizer para você que quando a gente escolhe estar mais próximo de Deus, a gente vai deixar de sofrer, a gente vai deixar de ter aflições, a gente só vai ter momentos felizes. Porque olha como seria bom se a gente não precisasse passar por sofrimento. Como seria bom se todos os dias da nossa vida fosse feliz. Mas o que a gente iria aprender? Porque muitas vezes é a dificuldade que nos aproxima de Deus. Muitas vezes é o sofrimento, é o deserto, é as provações que nos deixa mais perto de Deus. É muito fácil nos momentos felizes você dizer que você é fiel a Deus, você dizer que você está buscando a Deus, mas aí quando chega um momento difícil, você continua servindo a Deus, porque é comum a gente nos momentos difíceis se perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, eu sou tão fiel a Ti. E eu não entendo por que eu estou passando por essa dificuldade. Eu não entendo por que eu estou passando por essa doença. Eu não entendo por que eu perdi o meu trabalho. Eu não entendo por que eu não consigo realizar os meus sonhos. É muito difícil no momento de angústia você continuar sendo fiel a Deus. Aí eu lembro de Daniel. Daniel lá na jaula do leão. Daniel era uma pessoa íntegra. Daniel era uma pessoa que era próxima de Deus. Será que passar pela jaula do leão fazia parte da história de Daniel? Porque Daniel não era uma pessoa que não era para passar por dificuldade, não era para passar por provação. Porque Daniel, ele era fiel a Deus. Mas aí Deus joga Daniel lá na jaula com os leões. Só que sabe o que é incrível? É que o leão, ele não mata Daniel. Mas Daniel, ele não perguntou: Deus, por que eu? Porque tantas pessoas aí infiéis, mas eu que sou justo. Por que o Senhor me escolheu para estar aqui? Daniel, ele não questionou. Mas sabe por que Daniel, ele não questionou? Porque Daniel tinha fé firmada em Deus. Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia a Deus. Porque Daniel sabia do propósito que ele tinha com Deus. E eu trouxe assim vários versículos, a gente vai passear um pouco pela Bíblia, tá bom? Quando eu falo de fé, eu estou trazendo assim várias passagens da Bíblia para trazer a gente as histórias de fé. Porque assim, quando a gente passa por uma dificuldade e a gente vem até aqui e conta o nosso testemunho, o testemunho ele serve para que outras vidas sejam edificadas. O testemunho ele serve para que outras pessoas possam olhar a história e dizer: ainda há esperança para a minha vida. E a Bíblia, ela fala de muitos testemunhos. A Bíblia, ela fala de muitas histórias. Então eu estou trazendo essas histórias para que
nos dias maus, a gente possa saber de que Deus, Ele não nos abandonou. De que no mundo a gente vai ter aflições, mas que Deus, Ele já venceu o mundo. Deus, Ele venceu todas as coisas. E nos dias maus, você chore, você clame, mas no dia mau, você lembre que Deus, Ele está ao seu lado. Porque é uma situação triste. A reação normal é a gente se sentir triste. Hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Hoje eu acordei, um belo dia. Aí eu fui fazer um atendimento, eu feliz da vida, né? Vou fazer um atendimento, de noite eu vou lá na igreja pregar. E toda semana eu vou na clínica, eu faço os atendimentos. E hoje não foi um dia diferente. Agora eu falo sorrindo, mas vocês vão ver o que aconteceu. Então eu estava voltando do consultório, indo para casa, e de repente eu bati em outro carro. E hoje eu vim até andando fazer a pregação, porque eu estou sem carro. E eu fiquei extremamente triste. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Hoje à noite estava tudo certo para eu ir na igreja, eu levar a palavra, eu preparando uma palavra para que essa palavra pudesse tocar a vida de outras pessoas. Mas aí eu fiquei extremamente triste e eu não entendi o porquê isso aconteceu comigo. Logo no dia que eu precisava vir aqui trazer a palavra. Porque assim, é difícil. A gente não deve levar a palavra só quando a gente está feliz. Só quando está dando tudo certo na nossa vida. Porque no momento de dificuldade a gente vai precisar levar a palavra. Mas será que a gente vai negar nossas origens? Será que a gente vai negar o evangelho de hoje eu estou no dia mau, eu não quero levar a palavra? Será que eu vou estar sendo verdadeira com Deus que fez a maior prova de amor por mim? A sua vida ela é importante para Deus. Deus ele escolheu você para poder estar aqui hoje. Você não é qualquer pessoa, você tem dono. E o teu dono é o Criador do universo. E como é feliz, e como é bom, e como é feliz saber que tem alguém que cuida de nós. E eu fiquei sem entender porque isso estava acontecendo comigo. Eu ia toda semana e nunca tinha acontecido, e porque logo hoje precisava acontecer aquilo. E eu passei o dia triste. E eu fui ler a palavra, dizer que eu passei a semana toda preparando. E meu Deus, eu tenho que levar a palavra, mas eu estou tão triste com o que aconteceu. E talvez eu nunca entenda porque isso foi acontecer logo hoje. Mas mesmo diante de tudo que aconteceu, eu precisava trazer a palavra. Aí eu paro e eu já venho refletindo sobre a história de Jó há um tempo. E eu acho Jó um homem assim de tanta fé. E às vezes eu olho para a minha vida e eu penso, será que a minha fé chega perto da fé que Jó tinha? Porque eu não sei se você conhece a história de Jó. Mas a história de Jó é que Deus ele permite com que o diabo toque na vida de Jó. Porque Deus ele conhecia Jó. Deus ele sabia que Jó era uma pessoa temente, que Jó é uma pessoa íntegra, que Jó ele vivia em retidão, que Jó ele é uma pessoa verdadeira. Então, Jesus diz, né, pro diabo que ele pode tocar Jó. E a primeira coisa que o diabo ele toca em Jó é tirar os bens materiais de Jó. E Jó era um homem que era rico. E Jesus ele permite que toque nos bens materiais de Jó. Mas Jó ele não se abalou. Jó ele continuou fiel a Deus. Então o diabo ele vai lá e ele toca na saúde de Jó. Até que Jó começa a ter várias feridas pelo seu corpo. Ao ponto de ele se coçar com caco. E a sua pele fica cheia de ferida. E eu não vou dizer para você que Jó, ele sabia porque tudo aquilo estava acontecendo com ele. Ele não sabia, mas a fé dele continuava inabalável. E os amigos de Jó viam aquele estado que ele estava passando
E ele via que era tamanho o sofrimento e as pessoas ao redor de Jó não entendiam porque a fé dele continuava inabalável, porque ele continuava crendo em Deus. As pessoas ao redor dele não entendiam. Até que chega ao ponto que os amigos de Jó começam a questionar, começam a julgar. Ah, se você está passando por isso, então é porque você pecou, é porque você fez algo. Por isso que Deus ele está permitindo que isso aconteça na sua vida. Mas Jó, ele continua fiel a Deus. Até que chega o ponto que a mulher de Jó chega para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, ele não deixou com que as situações externas abalasse ele, abalasse a fé dele. Mas sabe por que Jó não deixou com que a fé dele fosse abalada? Porque Jó, ele estava firmado em Deus. Porque Jó, ele tinha propósito em Deus. Porque Jó, ele não estava olhando com os olhos de homem, mas ele estava olhando para Deus. Quando a gente olha para a situação com nossos olhos humanos, a gente pode dizer que não há mais jeito, que não tem como Deus operar mais. A gente pode dizer: ah, aquela pessoa não tem jeito. Ah, eu já levei a palavra tantas vezes para aquela pessoa, mas nada muda. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, tudo muda. Até que chega o ponto que Jó, ele continua com a fé dele firmada em Cristo. E Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque quando tudo vai bem na sua vida, louve e engrandeça o Senhor. Mas quando tudo está dando errado, continue louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque a fé, ela não vai surgir fortemente do dia para a noite. A fé são pequenos passos que a gente vai dando. Não tem como você não ir construindo a sua fé aos poucos. E quando chegar o dia mau, quando chegar o dia de dificuldade, você vai ter força suficiente para enfrentar. Não. Se a sua base ela não teve firmada antes, quando chegar no momento de tribulação, ela não vai estar firmada. Então, por isso é importante você ir firmando a sua fé em Deus a cada dia. E firmando a sua fé em Deus aos poucos. Então, se tudo vai bem, louve o nome do Senhor. Se nada vai bem, continue engrandecendo o nome do Senhor. Porque Ele escolheu para que você pudesse estar hoje aqui. Quando a gente tem uma vida de fé firmada em Deus, a gente não deixa com que o vazio tome conta da gente. A gente não deixa com que a tristeza tome conta da gente. Porque a gente vai passar por momentos de dificuldade. Mas a sua vida ela não vai se resumir no momento de dificuldade. É no momento de dificuldade que a gente gera testemunho. É no momento de dificuldade que a nossa fé é fortalecida em Cristo. É no momento de dificuldade que a gente mostra se realmente a gente crê no Deus Todo-Poderoso. Porque é como eu já falei para você, é fácil eu vim aqui pregar sobre a palavra. Se eu tive um ótimo dia, se tudo está dando certo na minha vida, se eu tenho o emprego dos sonhos, se eu consegui o salário que eu sempre quis, se está tudo indo bem na minha vida, é ótimo eu vir aqui falar. Deus é bom. Mas no momento de dificuldade, é difícil a gente tirar a neblina da nossa frente e olhar para a cruz de Cristo. E olhar para a cruz que Ele carregou por nós. É difícil. Mas Deus é aquele que levanta o caído. Deus é aquele que dá a esperança. E mesmo que a depressão ela venha, você olhe isso como um momento de dificuldade. Mas não significa que a depressão ela vai durar para sempre. Que é geralmente o pensamento que a pessoa quando está na depressão ela tem.
a pessoa que não tem ânimo para fazer nada, que não tem vontade de conversar com ninguém, que não tem vontade de sair de casa. E quando está passando por esse momento de dificuldade, esse momento tão triste, a gente acha que nunca vai passar. A gente acha que é um sofrimento que vai durar para sempre. Mas quando a gente olha para Cristo, Ele nos dá força para sair daquela situação. E se você se vê hoje nessa situação, não tenha medo de pedir socorro, de pedir ajuda para outra pessoa. E que você que está aqui, que não conhece essa doença, que não passou por esse momento, que você possa ser a pessoa que estende o braço, ser a pessoa que leva a palavra de consolo. Não seja como os amigos, os familiares da paciente que eu falei para você anteriormente, porque ela já sabia que as pessoas iam julgar ela. Porque é fácil a gente julgar a dor do outro quando não é a gente que está passando pelo sofrimento. É fácil a gente apontar para o outro e dizer: ah, isso é besteira. Ah, ele está passando por isso porque não tem o que fazer. É tão fácil a gente apontar o dedo para o outro quando a dor não é sobre nós. Mas se a dor não é minha, quem sou eu para falar dela? Se não é você que está passando pela situação, quem é você para julgar a dor do outro? E se todo mundo pensasse em ser essa pessoa que poderia ajudar, em ser essa pessoa que pode estender a mão, em ser essa pessoa que leva o consolo, ou ser pelo menos a pessoa que vai estar ao lado, porque você não precisa só chegar perto da pessoa se você tiver uma palavra, mas a outra pessoa sabendo que você está ali, se ela precisar, que você está ali, que ela pode contar com você, já é tanta coisa para alguém que se vê sem ninguém. Então, que você possa ter esse ombro amigo, que a gente possa dar mais valor para a vida da pessoa que está ao nosso lado, e a gente possa se importar com o outro. Porque hoje é tão fácil a gente falar sobre empatia, a gente vê todo mundo, principalmente nas redes sociais, falando sobre empatia, principalmente no Setembro Amarelo. É algo assim que a gente vê tanto. E às vezes é uma pessoa que você assim nem imagina que está passando por um momento de dificuldade. Mas a questão do suicídio não acontece só no setembro. Acontece o ano todo. Então por que eu vou ser essa pessoa que leva a mensagem, que leva a palavra só no setembro? Será que nos outros meses não existe a questão do suicídio? A gente está no Setembro Amarelo, também é em prol da valorização da vida. É em prol da importância da vida. E se você sabe qual é a importância da sua vida, e se você sabe para quem sua vida é importante, porque a sua vida é importante para Cristo. Você acha mesmo que alguém ia morrer em morte de cruz, porque não foi qualquer morte. Foi uma pessoa que pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Uma pessoa que não tinha pecado nenhum, uma pessoa que era justa, uma pessoa que andava em retidão. Mas foi a pessoa que morreu por você. A gente sabe que a gente é falho, que a gente é pecador, que a gente é miserável, que a gente não é nada comparado à grandeza de Deus. E porque a gente não leva a mensagem de alguém que fez tudo isso por nós? Porque a gente não é aquele que leva uma palavra de consolo para aquelas pessoas que precisam. E é como eu disse, não é sobre pregar para multidões. Não é sobre você evangelizar multidões. Às vezes é alguém que está do nosso lado. Às vezes é um amigo que está do nosso lado. Às vezes a mudança começa dentro da nossa casa. Porque para a gente levar a mudança para fora da nossa casa, a gente primeiro tem que ser a mudança dentro de casa. Não adianta eu tratar todo mundo de toda forma dentro de casa.
Eu falar de qualquer forma dentro de casa. E no mundo eu estou falando de um amor. No mundo eu estou falando sobre alguém que salva, alguém que restaura, alguém que batiza. E dentro de casa eu não levo a mensagem para quem precisa. E principalmente a gente que tem uma vida firmada em Deus na igreja. E às vezes a gente tem uma mãe, a gente tem um pai, a gente tem um irmão que não conhece a palavra. Que não entregou a sua vida a Jesus. Então a mudança começa dentro da sua casa. Que você possa ser a palavra de amor, a palavra que leva, a pessoa que leva a palavra de Deus dentro da sua casa, para que depois você possa ser a palavra, a pessoa que leva a palavra para as pessoas lá fora que precisam. Porque tem muita gente que precisa da palavra de Deus. Eu trabalho em um lugar que é para pessoas que estavam em situação de ruas. E a maioria das pessoas lá são usuários de drogas. E eu olho para a vida daquelas pessoas e são vidas tão vazias. Às vezes são pessoas que nem conhecem a palavra de Deus. São pessoas que, para fugir da realidade, elas precisam de uma substância, ela precisa de droga, ela precisa de álcool, para que ela possa suportar a realidade que para ela é tão dura. Muitas vezes são pessoas que a família já abandonou. E a gente tenta ser aquela pessoa que está ali, que leva consolo para aquela pessoa, que leva esperança para aquela pessoa. Mas é tão difícil você ver alguém ao seu redor que a vida está vazia, que não vê sentido na sua vida. E você ser aquela pessoa que tem que levar a palavra. Mas Jesus, ele passou por vários lugares. Jesus, ele não viu acepções de pessoas. Jesus, ele pregou para o mais rico, pregou para o mais pobre. Jesus, ele pregou para o branco, pregou para o negro. Jesus, ele pregou para todas as pessoas. Ele não quis pregar só para aquela pessoa que, essa pessoa está mais perto de mim, essa pessoa é mais fácil, então eu vou pregar só para essa pessoa. Porque é fácil a gente pregar só quando a gente tem a oportunidade uma vez. Mas será que a gente está fazendo isso todos os dias da nossa vida? Será que a gente está fazendo o que a palavra diz, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho? Porque a gente deve levar a palavra para todas as pessoas. E a mensagem principal que eu quis trazer aqui hoje, para que você saísse com essa mensagem, para que você saísse com isso no seu coração, é sobre o propósito que você está tendo com Deus. Você só vai saber da importância da sua vida se você tiver a sua vida firmada na fé. Você só vai saber sobre a importância da sua vida se a sua vida ela tiver propósito. Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia. E uma pessoa que tem uma vida vazia, ela não consegue ver importância na sua vida. E quando você estiver na dúvida sobre se sua vida ela tem realmente sentido, se a sua vida ela tem realmente propósito, eu peço para que você abra a sua Bíblia nesses dias e que a palavra de Deus vai confirmar para você de que você nunca esteve só. Porque nos dias difíceis, quando a gente não consegue caminhar, Jesus é aquele que nos carrega em seus braços. Nem todos os dias é fácil. Nem todos os dias a gente tem vontade de levantar da cama. Nem todos os dias é um belo dia para ir trabalhar, é um belo dia para ir estudar. Nem todo dia a gente está com ânimo de fazer tudo que a gente deveria fazer. E é justamente nesse dia que a gente não pode abandonar a palavra. É justamente nesse dia que a gente tem que abrir a Bíblia e tem que buscar renovo. E tem que buscar forças na palavra do Senhor. Porque o mundo jamais vai trazer propósito para a tua vida. Mas a palavra de Deus vai.
Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse trazer hoje na sua vida. Para que você não possa tirar o seu olhar de Deus, para que você não possa tirar o seu olhar de Cristo, mas continuar firme na caminhada. Mesmo nos dias que você não tem forças, não tem ânimo, mas que você possa continuar firme na palavra de Deus. E eu espero que essa mensagem ela possa ter te alcançado de alguma forma. Que essa mensagem ela possa ter entrado no teu coração de alguma forma. Eu não sei como você chegou hoje aqui na igreja. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei se está tudo bem na sua vida. Mas eu espero que a mensagem de Deus ela possa ter penetrado no teu coração. Porque eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso dizer para você que vai ficar tudo bem, que vai estar tudo bem. Porque estar nos caminhos de Deus, estar caminhando com Ele, não significa que a gente não vai passar por dificuldade ou tribulações. Eu não sei vocês, mas cada vez que a gente se aproxima mais do caminho de Deus, parece que mais dificuldade aparece na nossa vida. Quando a gente vê que a gente está tão próximo de Deus, que a gente está orando, que a gente está buscando, aí vai aparecendo cada vez mais dificuldade. É porque Deus, Ele coloca a gente em provação. Quando a gente diz, eu vou ser fiel, eu vou levar a palavra. Aí Deus, Ele coloca a gente em provação para provar. Será mesmo que você vai fazer aquilo que você tem prometido para mim? Será mesmo que você vai continuar fiel a mim passando por isso? Mas a gente não tem como enganar a Deus. Porque Deus, Ele sonda o teu coração. Deus, Ele sabe de todos os teus pensamentos. E Ele sabe, mesmo te colocando diante de uma provação, Ele sabe, antes de você passar, se você vai continuar sendo fiel a Ele ou não. Mas continue sendo fiel a Deus num pouco. E no muito Ele vai abençoar a sua vida. Os caminhos com o Senhor são pequenos passos de fé, para que quando chegar o dia mau, a gente possa estar fortalecido na palavra de Deus. Para que você possa sair hoje com a convicção de que a sua vida ela tem importância, de que a sua vida para Deus importa. Você pode olhar para um lado, pode olhar para o outro e dizer, será que ninguém vê importância na minha vida? Mas Jesus, Ele vê importância na sua vida. E é por isso que você está aqui hoje, ouvindo uma palavra que Ele preparou para você. Então eu espero que essa mensagem possa ter ficado no seu coração. Que você possa sair daqui, por essas portas, e ter a convicção de um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Então eu também quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. E eu peço para que Deus Ele continue abençoando a vida de cada um de vocês. E abençoe também a vida daquelas pessoas que não puderam comparecer, mas que possa estar acompanhando de alguma forma. Que você continue firme nos caminhos do Senhor. Continue buscando o Evangelho. Continue tendo a certeza de que a sua vida tem importância. De que Deus Ele se importa com você. E você, em qualquer situação, pode continuar contando com Ele. Amém.